Olá, você vai assistir agora uma mensagem que pode transformar a sua vida. Quero lhe convidar a abrir o teu coração e acolher a poderosa Palavra de Deus. E também te convidar para estar conosco em um dos nossos cultos no CI, aqui em Itajaí. Que Deus te abençoe. Atos capítulo 4, verso 29 diz assim: Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Senhor, nós entramos na Tua presença, Pai, nós agradecemos por essa oportunidade de poder ouvir a Tua mensagem. Nós agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de poder ouvir o que o Senhor quer falar aos nossos corações, Pai. Nós sabemos que nós estamos vivendo um tempo um pouco complicado, nós estamos vivendo um tempo talvez que muitos jamais esperavam, Deus, mas nós também estamos vivendo um tempo contigo, Senhor, de muita revelação. Nós também estamos vivendo um tempo contigo, Senhor, o que nós podemos chamar de único, Pai. Um tempo onde o Senhor tem se revelado à igreja, um tempo onde o Senhor tem se revelado ao teu povo, e a nossa oração é essa, Senhor, que o Senhor se revele a nós mais uma vez, em nome de Jesus. Amém? Quando eu me deparei com esse texto de Atos ali no capítulo 4, só para te contextualizar um pouco o que eles estavam vivendo, aqui quem está orando, eles estão fazendo uma oração, os discípulos de Cristo, os apóstolos de Cristo, aqui no capítulo 4 Cristo já havia sido glorificado e ele já estava com Deus, então a partir desse momento eles tinham com eles apenas o Espírito Santo, o que hoje nós também temos. No capítulo 2, um pouquinho antes, você conhece a história, foi o que nós chamamos de o dia de Pentecostes, onde eles estavam reunidos e de repente veio do céu um vento forte e impetuoso, encheu toda a casa e todos os que estavam ali foram revestidos de poder e lhes foi dado o Espírito Santo. Antes de Jesus vir à terra, todas as pessoas e todas as histórias que nós lemos e que nós conhecemos, eles viviam com visitações do Espírito Santo. O Espírito Santo os visitava vez ou outra para entregar uma palavra, para entregar uma promessa, para dar uma direção. Então eles viviam com visitações do Espírito. E a partir de Atos, mais especificamente no capítulo 2, quando o Espírito desce sobre a igreja, o que Jesus chama de o Consolador que viria sobre nós, a partir daí então o Espírito Santo de Deus começa a morar dentro de nós. A partir então de Atos 2, o Espírito Santo de Deus começa a ser constantemente uma realidade na vida daqueles que confessaram a Cristo como seu Senhor e Salvador. Então, talvez hoje você tenha visitações do Espírito, talvez hoje você sinta o Espírito algumas vezes, mas eu quero te dizer que o Espírito Santo está comigo e com você todos os dias e em todas as horas. Talvez aquele livramento que você tem, talvez aquele momento em que você faz algo de errado e na hora vem sobre o teu coração um peso de eu não deveria ter feito ou não era para ser assim. Isso se chama Espírito Santo de Deus, que hoje Ele não apenas nos visita, mas hoje Ele está no meu e no seu coração todos os dias. E hoje nós estamos vivendo em um tempo muito movimentado, em um tempo muito nebuloso, em um tempo onde as coisas são tão rápidas, onde tudo é muito rápido, onde você coloca uma página para carregar e se essa página demora mais de 5 segundos, você já fica revoltado, indignado e já quer jogar fora a internet, já quer jogar fora o celular. Hoje nós vivemos em uma geração, em um mundo muito rápido, onde apenas um clique nós temos várias informações. E devido a isso, nós estamos nos tornando pessoas muito líquidas. Nós estamos nos tornando pessoas que não têm mais um tempo. Nós estamos nos tornando pessoas que não conseguem mais passar tempo com outras pessoas. E esses discípulos, eles estavam vivendo um tempo onde eles se reuniam cotidianamente para adorar ao Senhor, para pregar sobre o Senhor, para falar sobre o Senhor. E eles estavam reunidos todos os dias pregando, salvando e operando sinais e maravilhas em nome do Senhor. Para trazer um pouco para você o porquê dessa oração que eles fizeram aqui no capítulo 4, um pouco antes, lá no verso 1 do capítulo 4, Pedro e João são presos e são levados ao Sinédrio por estarem
pregando a palavra do Senhor, por estarem salvando pessoas. E nessa altura do campeonato, Deus já tinha feito vários milagres, Jesus já tinha operado vários sinais, e através também dos seus apóstolos e dos seus discípulos, muitas coisas já haviam acontecido. E por muitas coisas já terem acontecido, todos nós como seres humanos somos levados pelo que vemos, sim ou não? Pelo menos eu sou levado pelo que eu vejo. Eu abri uma caixinha de perguntas no Instagram, acho que foi na sexta-feira ou no sábado, e uma das perguntas era: a sua fé é baseada naquilo que você vê ou a sua fé é baseada naquilo que você sente? E mais de 60% das respostas foram que é baseada naquilo que nós vemos. Porque por mais que nós sabemos que nós precisamos viver por aquilo que nós não vemos, que nós precisamos acreditar naquilo que nós não vemos, existe dentro de nós algo que precisa ver para crer. O mais explícito de tudo isso foi Tomé. A Bíblia vai dizer lá no livro de João que Jesus aparece a todos os discípulos, e quando ele aparece aos discípulos, Tomé não estava. E então os seus discípulos contam a Tomé que Jesus havia ressuscitado e havia estado com eles. E quando os discípulos contam a Tomé, Tomé diz: olha, eu só vou acreditar se eu ver as marcas nas suas mãos. Eu só vou acreditar se eu ver verdadeiramente Cristo ressuscitado. E então, um pouco à frente, Jesus aparece a Tomé, e quando ele aparece a Tomé, ele diz: Tomé, bem-aventurados serão aqueles que não verão, mas crerão. Bem-aventurados serão aqueles que irão acreditar sem ver. E eu quero trazer essa mensagem para você hoje, meus irmãos. Nós precisamos acreditar nas coisas que nós não vemos. Existem muitas coisas que o Senhor está fazendo, existem muitas coisas que o Senhor está operando que nós ainda não estamos conseguindo enxergar, mas nós acreditamos que mesmo sem poder ver, o Senhor continua fazendo, o Senhor continua trabalhando, o Senhor continua operando. O tema dessa mensagem, ele é: seu milagre é do mesmo tamanho da sua fé. E quando nós acreditarmos que o nosso milagre ele é do mesmo tamanho da nossa fé, nós temos um choque de realidade, porque isso nos faz pensar qual é o tamanho da nossa fé. Porque às vezes nós temos uma fé muito pequena e nós queremos viver um milagre tão grande, mas também a mesma fé que é pequena, o Senhor disse que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós podemos mover montanhas, nós podemos mover os céus, nós podemos mover a terra. E aí talvez você esteja achando nesse momento um tanto quanto contraditório: por que eu tenho que ter uma fé grande se o Senhor disse que uma fé do tamanho de um grão de mostarda move céus e terra? A questão não é o tamanho da sua fé, a questão é a intensidade da sua fé. Porque nós somos tentados a ter fé somente até um ponto. Nós somos tentados a ter fé somente um período. Nós somos tentados a ter fé em Deus somente enquanto o ente querido nosso está necessitando de uma cura. Nós somos tentados a ter fé somente enquanto nós estamos passando por uma calamidade ou enquanto nós estamos passando por uma crise. E quando está tudo bem, tudo legal, nós esquecemos da nossa fé. Mas a verdade é que todos os dias nós precisamos viver um novo milagre de Deus. Hoje nós vivemos em um mundo onde nós conseguimos ver muitas coisas, onde nós conseguimos ver muitas tragédias, onde são noticiadas muitas tragédias. Esses dias eu conversava com uns amigos e nós falávamos: olha quanto tempo faz que ninguém é morto a tiros, ou ninguém é assassinado, ou ninguém tem um ataque, ou ninguém para o coração, ou... Essas coisas não pararam, mas elas só não estão sendo noticiadas, porque existe algo maior que está aí, algo que está afetando muitas pessoas, que isso está sendo noticiado. E muitas das vezes na nossa vida nós somos assim, nós só externalizamos aquilo que parece ser maior, nós só externalizamos aquilo que parece ser grande. E talvez o que hoje parece ser grande em você seja talvez a sua empresa, talvez seja o seu dom empresarial, talvez o que seja grande em você hoje seja algumas coisas que para você é mais fácil colocar para fora. Mas eu quero te encorajar, meu irmão, a nessa manhã colocar para fora aquilo que o Senhor deu para você, aquilo que o Senhor entregou para você, aquilo que o Senhor te disse que faria na sua vida. Talvez Ele tenha te dado dons, talvez Ele tenha te dado algum departamento na igreja, talvez Ele tenha te dado algum ministério, talvez Ele tenha colocado um sonho de uma empresa, um sonho de um novo negócio dentro do seu coração, e eu quero te encorajar a movimentar a sua fé. Sabe, eu penso que a fé ela é como um músculo, que ela precisa ser
movimentada, ela precisa ser exercitada. E enquanto mais nós exercitamos a nossa fé, nós nos tornamos pessoas com uma fé maior, com uma fé mais forte. Afinal de contas, o que é mais fácil de abalar em nós é a nossa fé. A nossa fé é muito fácil de ser abalada. A nossa fé é muito fácil de ser parada. A nossa fé ela é muito fácil de ser esquecida. É muito fácil nós esquecermos daquele que já fez. É muito fácil nós agradecermos por aquilo que já foi feito. É muito fácil nós esquecermos de agradecer pelo ano que passou. Nós precisamos entender que quando nós vivermos um nível de fé que o Senhor nos entregou, meu irmão, nós iremos viver sinais e maravilhas do Senhor nessa terra. E eu creio que existe uma vontade de Deus de se revelar a nós. Sabe, parece que em todos os lugares onde nós nos reunimos, parece que em todos os lugares onde nós atraímos a presença de Deus, parece que em todos esses lugares basta algum tempo e o Senhor se revela a nós. Se nós inventarmos agora uma reunião, segunda-feira à noite, aqui na igreja, meu irmão, e vierem 4 pessoas e nós começarmos a adorar ao nome do Senhor e pedir pela presença dEle, Ele irá vir sobre nós. E não porque nós somos bons, ou porque nós merecemos, ou porque existe algo de diferente em nós, não. É porque Deus tem a vontade de se revelar para mim e para você. Porque uma vez que Ele se revela a nós, meu irmão, a nossa vida muda. Uma vez que Ele se revela a nós, meu irmão, as coisas dentro do nosso coração mudam. Uma vez que Ele se revela a nós, parece que tudo dentro de nós muda. E se nós entendermos de uma vez por todas que aquilo que o Senhor entregou para nós está a um passo de acontecer, se nós entendermos de uma vez por todas que aquilo que o Senhor nos deu pode acontecer ali na frente e nós não largarmos e nós não abandonarmos, meu irmão, nós iremos viver coisas grandiosas na presença de Deus. Amém? Você crê nessa mensagem? Vamos lá, meu irmão, me ajuda a pregar aí. E algo que é muito real hoje em dia e algo que nós nos perguntamos é: qual é o motivo da minha dificuldade? Nós passamos por muitas dificuldades, nós passamos por muitas tentações, ou só eu? Você passa aí na sua semana, nessa última semana, você teve dificuldades, você teve tentações, você teve coisas que te tentaram a fazer você parar. E a verdade é que nós passamos por alguns episódios na nossa vida que nós olhamos para nós mesmos e nós pensamos: meu Deus, por que isso está acontecendo? Aqui, esses discípulos, eles estavam vivendo um tempo de uma revelação extraordinária do Senhor sobre eles. Eles estavam curando, eles estavam operando, eles estavam fazendo sinais e maravilhas. E de repente, no meio de tudo isso, chegam soldados e prendem eles. E dizem para eles: olha, vocês precisam parar de pregar o nome desse Jesus e nós iremos prender vocês. E então eles são levados ao Sinédrio e ali eles precisam dizer que eles irão parar de pregar o Evangelho. E então eles são tentados a parar a pregação. E então eles são tentados a parar de pregar. E então eles são tentados a parar de viver aquilo que o Senhor já havia dito para eles, aquilo que o Senhor já havia liberado para eles. Eu quero declarar sobre a sua vida, meu irmão, em nome de Jesus, todas as tentações do mundo, todos os medos do mundo, tudo aquilo que tem vindo sobre a sua mente, tudo aquilo que tem vindo que não te deixa dormir, aquilo que não te deixa viver, aquilo que não deixa os propósitos e os planos de Deus cumprirem na tua vida, meu irmão. Eu quero declarar sobre a sua vida em nome de Jesus. O Senhor tem poder sobre você. O medo não tem poder, a depressão não tem poder, aquilo que vem de mal sobre a sua vida não tem poder. Eu quero declarar sobre a sua vida em nome de Jesus. A única coisa que tem poder sobre você se chama Espírito Santo de Deus. E isso é maior que o pecado, isso é maior que o medo, isso é maior que a aflição, isso é maior que todas as tempestades do dia a dia. Nós precisamos crer de uma vez por todas, meu irmão. Deus tem algo grandioso para entregar à igreja, mas Ele precisa entregar a uma igreja madura. Ele precisa entregar a filhos maduros. Ele precisa entregar a pessoas maduras que não irão jogar fora aquilo que Ele tem para liberar sobre nós. Que nós possamos nos tornar filhos maduros, que nós possamos nos tornar pessoas que acreditam e que creem naquilo que o Senhor tem para derramar sobre nós. E uma vez que já sabem o que o Senhor tem para derramar sobre nós, apenas levantam as suas mãos e olham para o céu e dizem: Senhor, eis-me aqui. Deixa eu te falar uma coisa. Na quarta-feira o pastor Fernando ministrou uma mensagem incrível, e um ponto da mensagem ele disse sobre a bênção que Abraão carregava.
A bênção não estava onde Abraão estava, a bênção não estava na terra onde Abraão iria, a bênção estava nele, a bênção era dele. E por muitas vezes nós somos ensinados que a bênção está na igreja ou que a bênção está na sua casa. Eu quero declarar sobre a sua vida de uma vez por todas, creia nessa mensagem, a bênção está em você. Talvez se nessa semana deu tudo errado, a bênção continua em você. Talvez se você perdeu o seu emprego, a bênção continua em você. Talvez se você não tem mais sonhado como antes, a bênção continua em você. A bênção não saiu de você. Enquanto houver fôlego nos seus pulmões, enquanto houver brilhos nos seus olhos, enquanto houver amor no seu coração, a bênção continua sobre você. Enquanto você acordar e tiver ar para respirar, enquanto você conseguir fazer as coisas, enquanto houver fôlego nos seus pulmões, meu irmão, a bênção continua sobre você. Acredite nessa bênção que o Senhor derramou e liberou sobre nós. Sabe, nós precisamos nos despertar para isso. Por muitas vezes nós fomos ensinados de maneira errada. Nós fomos ensinados que a bênção estava sobre a vida do pastor, que a bênção estava sobre a vida dos ministros de louvor. Meu irmão, a bênção está sobre você. E aonde você chegar, a bênção chega junto. Aonde você estiver, a bênção também está. Talvez a sua casa seja um lugar de aflições, talvez o seu emprego seja um lugar de aflições, talvez o mundo para você esteja sendo um lugar de aflição, meu irmão. Eu quero declarar em nome de Jesus, a bênção está em você, e aonde você chegar, a bênção chega junto com você. A bênção não se trata de prosperidade, a bênção não se trata de qualquer coisa, meu irmão. A bênção se trata da presença de Deus. Aonde você chegar, a bênção de Deus está. Aonde você chegar, o poder de Deus está. Aonde você pisar as plantas dos teus pés, meu irmão, ali a bênção que Deus liberou sobre você também está. E eu quero te dar um desafio para essa semana. E o desafio dessa semana é que aonde você chegar, meu irmão, declare a bênção do Senhor. Sabe, às vezes nós não cremos que nós podemos orar por lugares e esses lugares serem transformados. Às vezes nós não acreditamos naquilo que o Senhor colocou dentro de nós. É tão grande que quando nós chegarmos, talvez no nosso trabalho ou na nossa casa, nós podemos impor as mãos e orar sobre aquele lugar. E eu quero te desafiar a isso. Chegue na sua casa e ore pela sua casa. Talvez na hora de almoçar você esteja convivendo com pessoas que não professam a mesma fé. Abaixe a sua cabeça e abençoe esse alimento. Esses dias nós fomos no shopping e nós estávamos comendo, e eu estava sentado de frente para algumas mesas e tinha um rapaz sentado sozinho, e um rapaz de aspecto humilde, e ele um pouco sujo. Eu acho que ele trabalhava com obra, pintura, ele estava sujo de tinta, e ele colocou a bandeja na mesa e ele abaixou a cabeça e ele orou. E ele ficou talvez uns 1 minuto, 40 segundos orando, e então ele levantou a cabeça, ele olhou para os céus, ele olhou para o prato, ele colocou a mão no seu coração e ele começou a comer. E aquilo chocou o meu coração, porque às vezes é tão difícil nós orarmos na nossa própria casa. E ele não estava fazendo um ato religioso ou um ato que as pessoas fossem olhar para ele e verem o quão santo ele era, não. Porque no momento dele orar, ele estava com os olhos fechados, e quando ele terminou a oração, ele não olhou em volta, ele olhou para os céus, dando graça, e se alimentou. E Jesus fez a mesma coisa. Quando ele ora e os pães e os peixes são multiplicados, ele não olha para as pessoas, ele não olha em volta, ele olha para os céus, ele olha para o Senhor, e ele também não pede a multiplicação. Ele diz: Senhor, graça te damos por esse alimento. E então ele parte o pão e acontece a multiplicação. Ah, meu irmão, isso é muito poderoso. Se nós entendermos que nós não pedimos pedir pela multiplicação, a multiplicação já está sobre nós. Sabe, você não precisa gerar no céu um poder de multiplicação. O poder da multiplicação já está em você. O que você precisa é só partir o pão e dar graça. A multiplicação do Senhor já está sobre você, e eu não sei qual é a multiplicação que você precisa hoje. Eu não sei qual é o milagre que você precisa hoje. Eu não sei se você precisa de saúde, se você precisa de prosperidade, se você precisa de um emprego. O que eu sei é que o seu milagre é do mesmo tamanho da sua fé, e que a partir de hoje nós possamos começar a movimentar e a estimular a nossa fé, porque eu creio que o Senhor tem grandes coisas para derramar sobre nós, meu irmão, mas Ele procura em nós pessoas que irão partir o pão e irão dar graça. Porque se Ele nos entregar e nós retermos a bênção dEle, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa: rio que não flui morre.
Vaso que não transborda, meu irmão, um dia ele ficará vazio. E nós somos chamados para transbordar, nós somos chamados para influenciar, nós somos chamados para impactar. A Bíblia nos chama de sal e luz deste mundo. E o sal e a luz são coisas que fazem diferença em qualquer lugar. Se você comer uma comida sem sal, faz toda a diferença. E se você chegar em um ambiente escuro, também faz toda a diferença. Então eu quero te encorajar em nome de Jesus, meu irmão, a crer nessa mensagem de que você é sal e luz. E sal e luz também diz sobre mudança. Sal e luz também diz sobre transformação de ambiente. Se você chega em um ambiente escuro e existe luz sobre esse ambiente é transformado. Eu quero te encorajar a, durante essa semana, meu irmão, transformar ambientes. Ser um transformador de ambientes. Quando você entrar em um ambiente de desprezo, meu irmão, eu declaro sobre a sua vida em nome de Jesus a graça de Deus. Se você entrar, meu irmão, em um ambiente de caos, eu declaro sobre a sua vida em nome de Jesus a paz do Senhor. Se você entrar em um ambiente de briga, eu declaro sobre a sua vida em nome de Jesus a união do Senhor. Se você entrar em um ambiente de descrença, de incredulidade, se você entrar em um ambiente onde as pessoas não creem, eu declaro sobre a sua vida em nome de Jesus poder de Deus para transformar ambientes. E sabe de uma coisa que é incrível? Quando nós pensamos sobre incredulidade, nós somos tentados a ficar batendo em cima daquilo. Quando você vê uma pessoa incrédula, ou quando você chega, alguém que conhece alguém incrédulo, alguém que você fala, cara, olha, eu estou pensando em comprar um carro novo. Que carro novo, cara? A crise que está aí. Cara, eu estou pensando em fazer uma pós-graduação. Cara, que pós-graduação? Tu mal conseguiu fazer a tua faculdade. Cara, eu estou pensando em fazer um curso. Que fazer curso? Tu mal conseguiu completar o ensino médio. Alguém conhece alguém assim? Você tem alguém assim do teu lado? Alguém negativo, alguém que te traz para baixo, alguém que não te deixa subir. A famosa âncora, né? Todo mundo acha que tem uma âncora assim que anda meio que arrastando. Deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia vai contar em Marcos que certa vez Jesus vai curar um cego. E a Bíblia o chama de cego de Betsaida. Ele estava na cidade de Betsaida. E quando Jesus vai curar esse cego de Betsaida, ele, o vendo a sua dificuldade, vendo a sua cegueira, então ele toma o cego pela mão e o leva para fora da cidade. E quando Jesus leva esse cego para fora da cidade, nós ficamos nos perguntando por que, Senhor, o Senhor o levou para fora de Betsaida. Betsaida era uma cidade muito incrédula. Betsaida era uma cidade que vivia na incredulidade. Lá em Mateus 21 a Bíblia vai dizer: ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida. Se os milagres que foram realizados em vocês tivessem sido realizados em Tiro ou Sidom, eles já teriam vestido roupas de saco, se jogados no chão, rasgado as suas vestes. Então Betsaida era uma cidade de muita incredulidade. Então o Senhor pega aquele cego e o leva para fora de Betsaida. E quando o Senhor o leva para fora de Betsaida, então ele é curado. O Senhor quer derramar e quer liberar bênçãos sobre a mim e sobre a sua vida. Mas nós estamos em um lugar de tanta incredulidade que o Senhor fizer em nós, as pessoas não irão acreditar, as pessoas não irão ver. Então deixa eu falar uma coisa para você. Talvez Deus vai tirar pessoas do teu caminho. Você vai ficar pensando: Deus, mas por quê? Senhor, mas aquela pessoa era tão minha amiga, mas eu gostava tanto daquela pessoa. Nós tínhamos um relacionamento tão bom. Mas se Deus fizer em você, com essa pessoa do teu lado, meu irmão, essa pessoa não vai acreditar, e ela não acreditando, você também não irá acreditar. Então talvez para Deus te curar ou para Ele liberar algo sobre a sua vida, Ele precisa te tirar desse lugar de incredulidade, te levar em um lugar de fé, e nesse lugar de fé então, Ele fazer o milagre. Então não estranhe se nas próximas semanas você começar a ver pessoas saindo da sua volta, ou não estranhe se nas próximas semanas, meu irmão, isso não estava no esboço. Você precisa acreditar nessa palavra. Isso não vem de mim, isso vem de Deus. Então se nessa próxima semana pessoas começarem a sair de perto de você, coisas começarem a sair de perto de você, talvez você achar que você está perdendo algumas coisas, meu irmão. Isso não é para o seu mal, isso é Deus te tirando de um lugar de incredulidade e te levando ao lugar do sobrenatural, te levando a viver o sobrenatural, te levando a viver aquilo que você jamais viveu. Meu irmão, nós precisamos viver o sobrenatural de Deus tão natural que o sobrenatural não vai mais ser sobrenatural, ele vai ser somente natural. Mas para isso nós precisamos ter uma fé firmada na rocha, nós precisamos ter uma fé inabalável, nós precisamos ter uma fé de acreditar que naquele que prometeu Ele vai cumprir, aquele que prometeu Ele não se atrasa, Ele não tarda, Ele não falha, aquele que prometeu vai fazer. Nós só precisamos acreditar e nos posicionar aonde Ele nos chamou.
Os apóstolos do Senhor, meus irmãos, eles estavam vivendo grandes desafios naquele tempo. Eles estavam sendo perseguidos, eles estavam sendo presos. Mas sabe de uma coisa? Eles não pararam. Eles salvavam 3.000, eles salvavam 5.000, eles salvavam 10.000, eles eram presos, eles eram açoitados, eles eram espancados quase até a morte. Mas eles não paravam. Eles viviam tentações e problemas, mas eles não paravam. A Bíblia vai dizer lá em Atos 19 que Deus fazia milagres através da vida de Paulo, de modo que até os aventais e os lenços que eles usavam eram usados para curar as pessoas. Em Atos 19 também, um pouquinho mais embaixo, a Bíblia vai dizer certa vez que os 7 filhos de Seva estavam curando um endemoniado. E eles disseram ao endemoniado: em nome do Jesus a quem Paulo prega, saia. E então o endemoniado olha para ele e diz: Paulo eu sei quem é, Jesus eu também sei quem é, mas e vocês quem são? Meus irmãos, que as pessoas possam ver em nós a face de Cristo. Que as pessoas possam ver em nós o caráter de Cristo. Sabe aquela pessoa lá no seu trabalho, lá na sua vida, na sua casa, que olha para você e vem te pedir conselho, vem te pedir um abraço, vem te pedir um ombro para chorar, vem te pedir um ouvido para escutar. Essa pessoa, ela só faz isso porque ela vê em você o caráter de Cristo. É porque ela vê em você alguém que ela pode contar. É porque ela vê em você alguém que ela pode abrir o coração e não irá julgar ou não irá tratar mal, que irá entender o seu problema, irá orar e irá pedir a solução para Cristo junto com ela. Que as pessoas possam ver em nós essa pessoa, esse caráter de Cristo, que as pessoas possam ver em nós essa face de Cristo que resplandece. E quando nós começarmos a viver, meu irmão, essas coisas, nós nos tornaremos uma igreja inabalável. Nós nos tornaremos uma igreja de poder, nós nos tornaremos uma igreja de sinais e maravilhas. Nós sabemos que tempestades irão se levantar, nós sabemos que o medo irá se levantar, nós sabemos que tantas coisas irão se levantar sobre nós, e essas coisas irão se levantar sim, mas deixa eu te falar uma coisa, não é sobre nós nos tornarmos mais fracos, é sobre nós nos tornarmos mais fortes do que essas coisas. É nós irmos além dessas coisas. Sabe, tem um monte de gente por aí procurando um Jesus com cabelos brancos como a neve, ou procurando um Jesus que caminha sobre as águas. Jesus, ele é esse Espírito que está dentro do seu coração. Jesus é esse Espírito que faz os seus olhos brilharem, é esse Espírito que faz o seu coração bater, é esse Espírito que faz os seus olhos abrirem, é esse Espírito que te faz caminhar dia a dia, sem temer o medo, sem temer as aflições do dia a dia. Esse é Jesus. E muitas vezes, pastor Eli, nós achamos que Jesus se afastou de nós, mas muitas das vezes nós nos afastamos dele, e basta um passo e nós estamos ao lado dele novamente, porque ele nunca sai de perto de nós, nós saímos de perto dele, e ele jamais sai de perto de nós. Quem aqui, meu irmão, nunca estava chateado com Deus, ou estava descrente em Deus e viveu milagres e viveu maravilhas? E aí às vezes você se pergunta: mas esse era o tempo onde eu estava mais chateado com Cristo e mesmo assim eu vivi. Deixa eu te falar uma coisa, não se trata de nós estarmos chateados com Ele, se trata dEle estar perto de nós. Qual é o pai que mesmo estando chateado com o seu filho, vendo o seu filho cair, não vai lá e vai ajudar a levantar? Qual é a mãe que mesmo estando brava com o filho, vendo ele passar algo, não vai ir, vai o pegar pela mão e vai o ajudar? Nós precisamos acreditar nesse Jesus, que nos pega pela mão e nos traz de volta. Sabe, meu irmão, não é sobre nós chegarmos a lugares grandes sozinhos, é sobre nós termos constantes mais com Cristo. Deixa eu te falar uma coisa. Muitas das vezes na nossa vida, nós somos tentados a achar que nós precisamos chegar a lugares grandes. Nós somos tentados a achar que nós precisamos ficar ricos, nós somos tentados a achar que nós precisamos, enfim,
Hoje nós vivemos no mundo do arrasta para cima. Quer saber como eu ganho dinheiro? Arrasta para cima. Quer saber como eu tenho essa Ferrari? Arrasta para cima. Quer saber isso? Arrasta para cima. Hoje nós vivemos nesse mundo, onde tudo é muito fácil e tudo você pode. Mas muitas das vezes nós chegamos nesse lugar sem Cristo. E deixa eu te falar uma coisa, se nós chegarmos em lugares grandes sem Cristo, se nós cairmos desse lugar sem Ele, será uma queda livre. E nós vemos hoje muitas pessoas chegando a lugares grandes, chegando a níveis altos, alcançando e vivendo coisas sobrenaturais. E de uma hora para outra essa pessoa cai e se quebra toda no chão. E aí precisa começar de novo. E aí precisa restaurar. E aí precisa fazer de novo. E aí precisa efetuar de novo. E aí precisa viver de novo. E aí precisa se levantar de novo. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Seja constante com Cristo. Vá com Cristo. Caminhe com Cristo. Se você cair, Ele te levanta. Se você tropeçar, Ele te ajuda. É melhor você caminhar com Ele do que você querer caminhar sozinho, meu irmão. E se você cair, não terá alguém para te ajudar. Você olhará em volta e não terá ninguém para te ajudar. E aí, mais uma vez, a graça do Senhor vai lá e nos alcança. A misericórdia do Senhor vai lá e nos salva. A misericórdia do Senhor vai lá e nos ajuda. Mas para que ficar dependendo da graça e da misericórdia todos os dias, se nós podemos viver uma vida de entrega e de santidade com o Senhor? Sabe, eu acredito que nós precisamos ter uma fé aonde todos os dias, quando nós nos levantarmos, nós sabermos que o Senhor está ali sim, que o Espírito Santo está com você sim, que Ele vai te ajudar sim, mas que também existem coisas que você precisa fazer, mas que também existem lugares que você precisa alcançar, também existem lugares que você precisa chegar. E quando nós caminhamos com as nossas próprias pernas, o pastor Fernando tem ministrado algo sobre as nossas vidas, sobre oração. E nós somos tentados a pedir o ora por mim. Ora por mim. Estou passando por uma dificuldade, intercede por mim. E não tem problema nenhum nisso. A Bíblia nos chama de corpo. Nós somos um corpo que cresce alinhado e unido. E um corpo, um ajuda o outro. Um ora pelo outro, um intercede pelo outro. Mas que nós possamos trocar o ora por mim com o ora comigo. Olha, eu estou passando por uma dificuldade, ora comigo. Olha, eu estou precisando de algo, ora comigo. E que esse corpo ele possa crescer unido e alinhado em Cristo. E que esse corpo possa estar unido e alinhado em Cristo. Que todos os dias você viva o sobrenatural de Deus. Que todos os dias o sobrenatural de Deus se realize em você. Tá dando B.O. no mic? Vamos trocar? Obrigado, meu querido. Amém? Oh, glória! Meu Deus, o que é isso? Era o microfone. Vamos começar de novo? Atos capítulo 4. Gente, que nós possamos acreditar de uma vez por todas nesse Espírito Santo. Sabe, hoje eu não quero pregar para você uma mensagem longa, ou uma mensagem que vai te emocionar, ou uma mensagem que vai te fazer chorar, porque se nós sairmos daqui emocionados, a nossa fé não será fortalecida. Se nós sairmos daqui chorando e todo arrepiado, meu irmão, amanhã nós já iremos esquecer daquilo que o Senhor nos entregou. O que eu quero que você saia daqui é com a sua razão. O que eu quero que você escute essa mensagem. Ontem à noite foi muito difícil para mim conseguir dormir. E ontem à noite foi aquela noite assim que eu deitei e eu comecei a viajar. Sabe quando você deita assim, você fica viajando. E aí eu rolava para um lado e rolava para o outro, e rolava para um lado e rolava para o outro. E eu estava com essa mensagem muito forte no meu coração de que eu precisava fortalecer a minha fé. E eu orei e eu pedi, Deus, que não só eu fortaleça a minha fé, mas que eu possa ajudar os meus irmãos a fortalecerem a fé deles. E quando eu comecei a orar por isso, sabe quando você começa, cara, eu preciso parar de pensar nisso, eu preciso parar de pensar nisso, eu preciso parar de pensar nisso. E aí eu comecei a rolar de um lado para o outro, e aí a Bia me cutucou e falou, amor, o que tu tá rolando de um lado para o outro? Para.
E aí eu falei para ela, o que tu tá pensando? Porque eu tenho essa aspira assim, tipo, olhar para alguém e falar, cara, o que tu tá pensando agora, assim, vai, o que tu tá pensando? E aí ela, tô orando por ti, né, amanhã tu vai pregar e tal. E aí olha onde a minha cabeça foi para mim parar de pensar nisso, olha como a nossa cabeça é enganosa. Eu estava pensando no iPhone 4, lembra do iPhone 4 que tinha aquele carregador grandão? E eu pensei, meu Deus, por que no iPhone 5 o carregador veio um negocinho pequenininho, né? E aí também, meu Deus, eu estou viajando muito, eu já estou pensando lá. Eu falei, Deus, me ajuda a dormir. E a minha oração foi essa, Senhor, me ajuda a dormir, me dá sono. E o Senhor me incomodando com isso, vocês precisam fortalecer a fé de vocês. Nós estamos falando sobre preservar, nós estamos falando sobre oração, nós estamos falando sobre tantas coisas, e nós podemos e nós iremos viver tudo isso, mas se nós tivermos uma fé que move montanhas, se nós tivermos uma fé, se nós levarmos a nossa vida no nível de Cristo, se nós levarmos a nossa vida no nível do Evangelho. O Bill Johnson tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: nós não devemos rebaixar as Escrituras ao nível da nossa vida, nós devemos levantar o nível da nossa vida ao nível das Escrituras. Que nessa manhã você possa sair desse lugar, meu irmão, crendo nesse poder, crendo nessa mensagem. A vitória, deixa eu te falar uma coisa, a vitória ela não é algo exclusivo para o Gustavo, não, estou brincando, porque a noiva dele é a Vitória, né? Nesse caso é exclusivo para o Gustavo, mas a vitória de Deus para mim e para você, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, ela não é exclusiva para o crente, ela não é exclusiva para o evangélico, ela não é exclusiva para aqueles que acreditam em Deus, porque nós vemos muitas pessoas hoje, não estando em Cristo ou não estando na igreja, mas sendo vitoriosas, tendo uma vida de vitória, tendo uma vida próspera. Você conhece alguém assim, que não está na igreja ou que não vive uma vida com o Senhor, mas é próspera, é abençoada? Deixa eu te falar uma coisa, a vitória não é sobre você ser crente ou você ser evangélico ou sei lá qual é o termo que você quer usar. A vitória é sobre você ser constante. Todas essas pessoas que são prósperas ou que foram prósperas um dia na vida, elas foram constantes. Elas não pararam, elas não desanimaram, elas foram até o final e elas alcançaram a vitória. E eu quero declarar em nome de Jesus sobre a sua vida, meu irmão, a constância do Senhor. Paulo diz: combati o bom combate, acabei a carreira, finalizei a carreira, venci a minha carreira, fui constante na minha carreira e guardei a fé. Se nós queremos combater, deixa eu te falar uma coisa, combater cansa. Combater, isso cansa, isso vai nos deixando exausto, e isso nos faz desistir, e isso nos faz desanimar, e isso nos faz parar. Que nessa manhã você possa deixar o Senhor combater por você. Paulo, muitas das vezes, ele estava em um nível tão alto de aflição, em um nível tão alto de medo, ele estava em um nível tão alto de combater, de pregar, de ministrar, de curar, de fazer. E em vários desses momentos ele ora, e nós vemos Paulo orando, e nós vemos Paulo preso, e nós vemos Paulo escrevendo cartas às igrejas. Porque, meu irmão, combater cansa, mas se tem alguém que combate por você, meu irmão, vamos lá, vamos usar um pouco o poder que Deus nos deu. Vamos parar de querer fazer com os nossos braços, com as nossas forças, porque nós iremos cansar. Vamos ser constantes. Sabe, resolva os problemas que você tem para resolver hoje. Faça o que você tem para fazer hoje. Viva o que você tem para viver hoje. Mas o que você precisa combater, também combata hoje. Porque se você não combater o que precisa ser combatido hoje, talvez amanhã ou depois, quando o Senhor já entregar aquilo que Ele te deu, quando o Senhor entregar aquela promessa, quando você realizar aquele sonho, quando você chegar naquele lugar, existem coisas passadas que não foram combatidas e você vai precisar gastar a sua energia combatendo agora. Então combata esse medo hoje, combata essa pessoa que tem te afligido hoje. Combata o que você precisa combater hoje para que nós possamos ser constantes e ir até o final. Deixa eu te falar uma coisa, tem gente que não consegue esperar nem o culto chegar até o final, quem dirá esperar a bênção do Senhor se completar até o final. Que nós possamos esperar, ser mansos, ser humildes, ter fé, acreditar e ir até o final.
Meu irmão, nesses dias o Senhor não precisa de alguém bonzinho, de alguém bonito, de alguém que fala bem, de alguém que prega bem. O Senhor precisa de alguém que vai até o final. O Senhor precisa de alguém que não irá parar no meio do caminho. O Senhor precisa de alguém que não irá desistir do meio do caminho. O Senhor precisa de alguém que vai até o fim. Então, se você está disposto a ir até o fim, meu irmão, vamos junto, porque eu também estou disposto. Se você está disposto a combater o seu combate, meu irmão, vamos junto, porque eu também estou disposto. Nós somos do time daqueles que já foram alcançados e hoje alcançam. Nós somos do time daqueles que já combateram e hoje combatem. Nós já somos do time que um dia foram curados e agora curam. Sabe, a igreja é esse time de pessoas que já foram alcançadas e agora alcançam. Das pessoas que um dia já foram curadas do medo, da depressão, da aflição e agora são usadas para curar, meu irmão. Nós precisamos acreditar nessa mensagem de uma vez por todas e viver o sobrenatural de Deus e viver o extraordinário de Deus. Coloque-se de pé em nome de Jesus.